Tudo bem, pessoal? Meu nome é Kelson, sou professor de Física, né? E hoje, a aula de hoje vai ser sobre propagação de calor, tá certo? Então, o nosso tema hoje, nós iremos discutir, será a propagação de calor. Olha só, vamos dar continuidade aqui, ó. Agora, eu vou falar sobre os processos de propagação de calor. São 3 os processos de propagação de calor, tá certo? Ou seja, o calor, ele pode ir de uma região para outra de 3 maneiras diferentes. Ele pode se propagar por condução térmica, por convecção ou por irradiação térmica, né? Eu quero deixar claro para vocês aqui, né, que na aula de hoje eu irei falar apenas sobre condução térmica e nas próximas aulas irei falar sobre convecção e sobre também irradiação térmica. Combinado? Então vem para cá. Aqui é um pequeno lembrete, tá certo? Um pequeno lembrete aqui sobre o tema calor, né? Já que nós vamos falar sobre propagação de calor, é importante, né, agora lembrar, na verdade, um pequeno lembrete, falar sobre o que é calor, tá certo? Então, calor é energia térmica em trânsito, né, devido a uma diferença de temperatura entre os corpos, né? Nós já vimos isso, que o calor espontaneamente, ele passa do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Isso nós já discutimos em sala de aula, tá certo? Aqui é só apenas como um pequeno lembrete, ok? Entendido? Podemos continuar? Então vamos lá. Eu sempre gosto de falar sobre propagação de calor, pegando um exemplo do dia a dia, tá certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Imagine você na sua casa, na sua cozinha, tá certo? Lá no fogão está um alimento sendo aquecido. Então você vai lá, pega a colher e começa a mexer o alimento. Depois de um certo tempo, você vai perceber que onde você está pegado na colher, começa a aquecer, né? Por que começa a aquecer? Obviamente porque vai estar recebendo o calor, né? O calor do alimento, né, aquecido lá, ó, vai chegar até a sua mão. E a pergunta que eu faço é o seguinte: como foi que o calor chegou até a sua mão? Né? Como foi que o calor se propagou? Como se deu esse processo? É exatamente isso o objetivo da aula de hoje, né? Saber como o calor se propagou, né, ao longo da colher, ao longo do metal até chegar à sua mão, ok? Aqui é o seguinte, olha só, nós temos 2 figuras, né, bem ilustrativas, ok? A primeira figura, você observa aqui, ó, que nós temos uma barra de metal e temos pontos que estão vibrando. Esses pontos, né, estão representando os átomos, né, de que é feito esse material. Nós sabemos que os átomos do material, eles não estão em repouso, né? Eles estão vibrando, em agitação térmica. Vale lembrar a vocês, né, que essa agitação térmica depende da temperatura. Se a barra tiver uma temperatura elevada, os átomos vão vibrar com maior intensidade. Se a barra tiver com uma temperatura menor, esses átomos vão vibrar com a menor intensidade, ok? Agora observe essa ilustração aqui, ó. Algo semelhante ao que eu acabei de relatar inicialmente, tá certo? Imagine aqui, ó, eu tenho uma fonte térmica, eu tenho uma barra de metal e você pegado na barra, né? Semelhante lá, a chama do fogão, a colher e você pegado lá na barra. Observe o seguinte, olha só, essa extremidade da barra está recebendo calor diretamente da fonte térmica. Se está recebendo calor diretamente da fonte térmica, os átomos daqui, ó, eles passam a vibrar com maior intensidade, tá certo? E essa vibração vai passando de átomo para átomo até atingir a outra extremidade. Então é dessa maneira que o calor se propaga por condução no metal, de partícula para partícula até chegar a outra extremidade. Tá ok? Entenderam direitinho aí? Não é fácil? Então olha só, vamos aqui. Eu quero que vocês aí peguem o caderno e anotem essas características, porque são bastante importantes, né, essas características, né? Nós temos aqui 3 características. A primeira delas, olha só, o que é condução térmica?
que vem a ser condução térmica? Processo pelo qual o calor se propaga de uma extremidade para outra através de quê? Da agitação das partículas, dos átomos, né, que compõem esse material. Tá ok? Então anote aí, é importante, tá certo? Fique atento nessas informações. A próxima característica, também bastante simples, olha só. Bastante simples. Não há transporte de matéria, somente de energia. Preste atenção aqui, ó. Olha só, vem para cá. Eu sei que está havendo um fluxo de calor, né? No sentido da fonte térmica para a sua mão. Tá ok? Olha só, mas a matéria não vai acompanhar o fluxo de calor. É somente, né? Tá vendo aí somente uma propagação de energia e não de matéria. Então fique atento aí, ó. Na condução térmica ocorre o quê? Propagação de calor, mas não ocorre propagação de matéria. Tá ok? Que fique bem claro isso aí para vocês, né? Faça as anotações porque isso é extremamente importante. A próxima característica também é simples. Olha só, para que ocorra a condução é necessário um meio material. Claro que tem que ter um meio material. Por quê? Porque o calor vai passando de partícula para partícula. Se não tiver material, como é que o calor vai se propagar? Não tem como, né? Essa é a característica mais óbvia. Tá ok? Então observa o seguinte, olha só. Repetindo mais uma vez, porque é importante. Olha só, para que ocorra a condução, é necessário a existência do meio material. Se não tiver material, não há propagação de calor por condução. Isso eu posso aproveitar esse momento, né, discutindo essa terceira característica, né, para chamar a atenção para um detalhe. E no vácuo? No vácuo não tem matéria. Tá certo? Se não tem matéria, claro, não tem como o calor se propagar por condução. Se não tem matéria, não tem propagação de calor por condução. Tá claro aí? Ótimo. Se tá claro, vamos dar sequência. Preste atenção aqui agora, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre fluxo de calor, né? Por quê? Olha, eu sei que está havendo um fluxo de calor. A ideia de fluxo, nós já temos essa ideia mais ou menos formada no dia a dia, né? Fluxo de calor é a passagem de alguma coisa. Esse alguma coisa eu vou chamar de calor, tá ok? Vou chamar isso de calor. Então, vem para cá. Atenção, ó. Observe de novo a ilustração. Tenho aquela ilustração inicial, tá ok? Você sabe que está havendo aqui, ó, um fluxo de calor nesse sentido aqui, ó. Um fluxo de calor nesse sentido aqui, ó. Calor se propagando ao longo da barra. E o que é fluxo de calor? Se eu pegar uma seção transversal dessa barra, uma seção transversal, fizer um corte aqui, tá certo? Você vai perceber a quantidade de calor que vai passar através dessa secção transversal em um determinado intervalo de tempo. É exatamente isso o que é fluxo de calor. Vem para cá, olha só. Fluxo de calor, ele é representado por essa letra grega, φ. Φ é igual que, o que é que? Quantidade de calor. A quantidade de calor que vai atravessar essa seção transversal em um determinado intervalo de tempo, tá certo? Então isso aí é fluxo de calor. Para melhorar, eu coloquei aqui, ó, o nome das grandezas, né? O que? Nós já sabemos, né, de aulas anteriores, que o que representa o que? O calor. Então atenção aqui, ó. O que é a quantidade de calor? O ΔT representa o intervalo de tempo, tá certo? Então, calor e intervalo de tempo é a razão, fluxo de calor é a razão da quantidade de calor e o intervalo de tempo. Não é simples? É uma equação simples, ok? Vamos lá. Outra coisa importante, você não pode esquecer, né? Você, aluno, preste bastante atenção, porque isso é extremamente importante para você. Quando você está diante de uma equação, né, é importante que também vocês saibam, tenha a preocupação de compreender as unidades de medida. Isso é fundamental, ok? Então, vem para cá. Eu tenho aqui, letra A, vamos falar de unidades. Letra A, unidade usual. Unidade prática de fluxo de calor. Qual é, professor? Olha só, calorias por segundo, né? Ó, o calor medido em calorias
e o tempo em segundos. Então, se eu perguntar para você, qual é a unidade prática de fluxo de calor? Calorias por segundo. Professor, mas pode ser só essa? Não, tem outras também. Preste atenção aqui, ó. Poderia ser calorias por minuto, poderia ser quilocalorias, né, por segundo, por minuto e assim por diante. Tá ok? Então, preste bastante atenção, não só na equação, mas também nas unidades de medida. Ok? Tem mais. Olha aqui a letra B. A unidade de fluxo de calor no Sistema Internacional de Unidades. Qual é, professor? A unidade de fluxo de calor no Sistema Internacional de Unidades. Lembre-se, essas unidades nós já trabalhamos com elas. Tá certo? Vamos lá. Olha só. J, joule. O calor é medido em joule. E o tempo medido em segundos. Então, olha só. Quando o calor é medido em joule e o tempo em segundo, né? A unidade de fluxo de calor aí pode ser representada por watt. O símbolo W. Tá ok? Então, fique atentos, não só à equação, como também nas unidades de medida. Combinado? Entenderam? Ótimo. Então, se vocês entenderam, vamos dar sequência à aula, tá ok?